Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast. Você é muito bem-vindo. Muito feliz de poder estar aqui com você e para tratar de um assunto hoje fascinante, empolgante, abençoador. Eu vou falar sobre a obra do Espírito Santo. Então não vá embora, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. Quem é o Espírito Santo? Alguns o consideram como energia positiva. Outros acham que é apenas uma emanação de Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Nós cremos num único Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo nem o Pai. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, são três pessoas distintas, um só Deus. Da mesma essência, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então o Espírito Santo é Deus. Ele tem os atributos de Deus. E eu gostaria agora de trazer à sua mente esclarecida esta verdade tão gloriosa, tão extraordinária, tão linda e tão preciosa, que é a obra do Espírito Santo. Não vou colocar isso em ordem no sentido preciso, porque não tem essa lista assim tão precisa, mas vou levantando aqui estas obras do Espírito Santo. A primeira que eu quero mencionar, que é o Espírito Santo quem nos convence de pecado, da justiça e do juízo. Sem a obra do Espírito Santo, nenhum de nós teria capacidade, condição de reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua transgressão. É Ele quem produz isso dentro de nós. É a obra dele. É Ele quem tira a venda dos nossos olhos, é Ele quem tira o tampão dos nossos ouvidos, é Ele quem nos dá a capacidade de perceber quão carente e necessitado nós somos da graça de Deus. Sem o Espírito Santo, não tem convencimento de pecado, não tem choro pelo pecado. Sem o Espírito Santo não tem genuíno arrependimento. Segundo, é o Espírito Santo quem nos regenera. Esse é o assunto que Jesus tratou com Nicodemos, lá em Jerusalém. Quando Nicodemos vai a Jesus de noite, tecendo-lhe os mais altos elogios: Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Ao que Jesus respondeu: em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Se não nasceres da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. E o que é nascer de novo? É nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus, é ser uma nova criatura, uma nova mente, uma nova vida, é ter uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. As coisas passadas ficaram para trás, tudo se faz novo agora. Que privilégio, que bênção, que coisa extraordinária. É esta obra do Espírito Santo que nos tira da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz. E esta obra, ela é exclusiva do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos mudar a nós mesmos. Nós não podemos transformar a nós mesmos. Só o Espírito Santo tem este poder. Falamos aos ouvidos, mas só Ele fala ao coração. A Bíblia diz: mas todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o Espírito Santo quem produz essa regeneração na nossa vida. Terceiro lugar, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. Quando você crê em Jesus, você é inserido,
você é enxertado no corpo de Cristo. Você é batizado pelo Espírito no corpo, de tal maneira que não há nenhuma pessoa salva, convertida, nascida de novo, que não tenha sido batizada pelo Espírito no corpo de Cristo. Sem isso, você não pode ser membro da Igreja de Deus. Portanto, sem isso, você está fora da família de Deus. É o Espírito Santo que introduz você, que enxerta você, quem coloca você, quem batiza você no corpo de Cristo. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Então, isso é glorioso. Saber que o Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo. Quarta coisa que eu quero destacar com você é que é o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. Paulo coloca isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Que nós somos selados, depois que ouvimos o Evangelho da Salvação e cremos em Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E selo é uma figura tão comum ainda hoje. Selo fala de propriedade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Selo fala de legitimidade. Nós não somos uma obra fake, falsa de Deus, mas uma obra genuína do Espírito Santo. Selo fala de inviolabilidade. Nós estamos guardados, seguros nas mãos de Deus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 4, diz que os gafanhotos que saem do abismo, que são escorpiões, que vêm para atormentar os homens, eles atormentam todos os homens, exceto aqueles que têm a marca de Deus na sua fronte. Ou seja, Deus tem um povo separado, Deus tem um povo selado, Deus tem um povo guardado, Deus tem um povo que recebeu o selo do Espírito Santo, e a esses o demônio não pode atormentar. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, você encontra lá que todas as nações da terra vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, quem tem o selo de Deus, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, não vai se curvar diante do anticristo. Jesus não vai perder para ele nenhuma das suas ovelhas. Estamos o quê? Selados, marcados. Somos propriedade exclusiva de Deus. Isto é obra do Espírito Santo. Mas ainda, em quinto lugar, o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 14. Ele é o penhor da nossa redenção. E o que significa isso? A palavra penhor traz a ideia de um anel de noivado. Compromisso. Também é usado numa linguagem comercial. Você vai comprar um produto, você dá entrada nesse valor e agora completa o pagamento no dia que você recebe esse produto. Então, Jesus nos salvou e nós estamos já salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Com respeito à justificação, nós já fomos salvos da condenação do pecado. Com respeito à santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, é um processo. E com respeito à glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Então o Espírito Santo nos foi dado como penhor, como garantia de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sexta verdade, é o Espírito Santo quem habita em nós e transforma o nosso corpo em templo do Espírito Santo. Ele está em nós. Note você que lá no passado Deus mandou fazer um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo. Depois esse tabernáculo móvel agora transforma-se num templo, agora é um templo físico e fixo em Jerusalém. Esse templo foi destruído. Mas então a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus Cristo veio e o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. E Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o céu, Jesus derramou o Espírito Santo, agora o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra templo, na língua grega, não é o santuário, é o santo dos santos.
o lugar onde a glória de Deus se manifesta. O seu corpo é sagrado, o seu corpo foi comprado por preço, e você e eu precisamos glorificar a Deus no nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Sétimo lugar, é o Espírito Santo que nos dá dons espirituais. Você tem 5 listas de dons espirituais na Bíblia: Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e 1 de Pedro 4. Há dons dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo concede dons à igreja, dons de capacitação, dons para que exerça o ministério. Os dons não são para um estrelismo espiritual. Os dons não têm a ver nem mesmo com grau da sua espiritualidade, tem a ver com o fruto do Espírito, mas é dado não para autoedificação, sobretudo, mas ele é para edificação do corpo, servir ao corpo, atender as necessidades do corpo, suprir carências do corpo. Enquanto eu atendo a necessidade do meu irmão, ele atende a minha necessidade. Desta maneira nós cuidamos uns dos outros, velamos uns pelos outros, exortamos uns aos outros, amamos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, abençoamos uns aos outros, e esse é o papel do dom, para que a igreja seja edificada, consolidada, fortalecida. Mas ainda, em 8º lugar, o Espírito Santo foi aquele que inspirou os escritores bíblicos e agora nos ilumina para entendermos a Bíblia que foi inspirada. Não há mais inspiração hoje. Inspiração tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Hoje nós somos iluminados para entender o que foi inspirado. Então, até na questão das orações, de vez em quando eu escuto a gente dizendo: Senhor, inspira o pregador. Não, Deus não inspira o pregador. Inspirado é a palavra. Deus ilumina o pregador. Deus ilumina os ouvintes. Mas foi o Espírito Santo quem inspirou. Ele é o sopro, a Bíblia é o sopro de Deus. É a revelação de Deus. É Deus revelando a si mesmo os seus planos, os seus propósitos, e então esse livro é registrado por inspiração divina, esse livro é a revelação divina, e agora eu preciso da iluminação do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Já percebeu isso? Tem gente que é doutor, pós-doutor, cientista, mente brilhante, não enxerga um palmo na frente do seu nariz com respeito às coisas espirituais. E você tem gente que é semi-analfabeta, que lê com dificuldade e compreende o significado glorioso, profundo dessa verdade espiritual, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. É preciso que o Espírito Santo revele a nós esta verdade, e esta é a ação obra do Espírito Santo de Deus. Mas ainda, 9º lugar, o Espírito Santo é quem produz o fruto do Espírito. São obras da carne, são nossas obras, mas o fruto não é nosso, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é exatamente o caráter de Cristo esculpido em nós. Então, qual é esse fruto? Como se fosse uma laranja com vários gomos, é uma só laranja com vários gomos. E Paulo vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, é o Espírito Santo quem produz essas virtudes em nós, que são as virtudes de Cristo, formando Cristo em nós, para que nós alcancemos a plenitude da estatura do varão perfeito, cheguemos à plena maturidade espiritual, não apenas sendo alcançados pela graça de Jesus, mas sendo transformados à semelhança de Jesus. O projeto de Deus na sua vida não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do Rei da Glória. Ainda, note comigo, em 10º lugar, é o Espírito Santo quem nos santifica. É Ele quem transforma a nossa vida em graus, num processo, à imagem e à semelhança daquele que é o nosso glorioso Redentor. Então,
nós precisamos do processo da santificação. Todo dia, mortificando a nossa carne. Todo dia, negando-nos a nós mesmos. Todo dia, tomando sobre nós a cruz. Todo dia, renunciando àquilo que é desagradável ao coração de Deus. Todo dia, buscando os recursos e os meios de graça de Deus, a oração, a palavra, aos sacramentos, ao culto público, à comunhão dos santos, para que a nossa vida seja aperfeiçoada mais e mais, mais e mais, mais e mais, até chegarmos à plenitude do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Deus nos predestinou, diz a Bíblia, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Isso é um processo que começa na regeneração e só conclui na glorificação. A santificação é a glorificação iniciada e a glorificação é a santificação concluída. Pois bem, 11º lugar, é o Espírito Santo quem nos dá poder. Poder. Jesus deixou claro para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E disse mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A igreja não pode marchar resolutamente sem poder. A igreja não pode alcançar vitórias expressivas sem poder. A igreja não pode entrar na batalha espiritual sem poder. A igreja não pode ver sucesso na obra missionária sem poder. A igreja não pode ver resultados expressivos da pregação sem poder. A igreja não pode testemunhar com vigor sem poder. Nós precisamos do poder de Deus. E esse poder vem do Espírito Santo. Ainda, 12º lugar. É o Espírito Santo quem nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste, ele não nos escorraça. Somos frágeis, somos pequenos, somos pó. Mas ele não nos escorraça, ele carrega esse fardo por nós. Sequer sabemos orar como convém. Por isso ele intercede por nós. De tríplice maneira. Ele intercede por nós de maneira intensa, sobremaneira. Ele intercede por nós de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. E ele intercede por nós em terceiro lugar de maneira eficaz, porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque a segunda vontade de Deus é que ele intercede por nós. Que verdade gloriosa! Somos assistidos em nossa fraqueza e temos na Trindade 2 intercessores, o intercessor legal, que é o nosso advogado, Jesus Cristo justo, e o Espírito Santo que está em nós e intercede por nós ao Deus que está sobre nós. Verdade gloriosa do Evangelho. 13º lugar, o Espírito Santo é aquele que nos consola, pois ele é o outro consolador. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro consolador, allos parácletos no grego, outro da mesma essência, outro da mesma substância, outro do mesmo poder, outro da mesma natureza, outro que é Deus. E ele é o consolador. Ele quem terapeutiza a nossa alma. Ele é quem fortalece a nossa fé. Ele é quem nos dá forças para prosseguir. Ele é quem nos capacita com sabedoria, com discernimento e com poder para vivermos, para morrermos, para pregarmos. É Ele quem dá essa capacidade de consolar a nossa alma, de ser o bálsamo para o nosso coração. Bom, para concluir, eu quero dizer a você que é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos toma pela mão e nos leva para dentro da palavra e nos instrui na verdade. E quando nós estudamos, é ele quem nos faz lembrar essas verdades. Ele quem ativa a nossa capacidade cognitiva para compreendermos melhor, para entendermos melhor essas verdades profundas que são reveladas a nós nas Escrituras. E a minha fala final agora é esta:
nós ainda temos o privilégio e a bênção, não só de termos o Espírito Santo presente, mas termos também o Espírito Santo presidente. Não apenas o Espírito Santo habitar em nós, mas de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E a ordem que está lá em Efésios 5,18 é esta: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É isso mesmo, está no presente contínuo, ou seja, seja cheio, continuamente cheio do Espírito Santo. A plenitude de ontem não serve mais para hoje. Hoje é hora de você estar cheio outra vez do Espírito Santo, amanhã de novo e depois também. Ou seja, todo dia é dia de nós sermos cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, isso muda a sua conversa. Você começa a falar de maneira diferente, como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 19, quando ele diz assim, olha que coisa linda, maravilhosa, falando entre vós com salmos e hinos, e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a sua comunicação nessa questão da horizontalidade da vida é transformada, a sua adoração na verticalidade da vida é transformada. Você, em vez de ter murmuração nos seus lábios, você tem gratidão, conforme o versículo de número 20, que diz assim, dando sempre graças ao nosso Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você desce do pedestal do orgulho, conforme o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então esta é a obra gloriosa do Espírito Santo. É claro que eu aqui não fui exaustivo, é claro que eu não esgotei o assunto, mas eu estou trazendo à sua memória esclarecida estas verdades tão preciosas, 15 verdades preciosas aqui mencionadas sobre a obra do Espírito Santo. E eu espero que você hoje, aqui e agora, seja essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, viva na plenitude do Espírito Santo de Deus, desfrute desta alegria indizível e cheia de glória do Espírito Santo de Deus, inundando a sua vida, dando coragem, dando poder, dando força, dando ânimo, dando entendimento, dando consolo, e que você possa reverberar essa verdade, resplandecer essa verdade e transbordar do Espírito Santo de Deus. Fico por aqui. E eu pergunto a você, essa mensagem teve algum significado ou valor na sua vida? Se teve, compartilha com outras pessoas. Mais ainda, se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se e ajude-nos a compartilhar a rica, a poderosa, a preciosa palavra de Deus a muitas outras pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus guarde o seu coração. Um grande abraço.